Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao Mesas TI. Nesta edição que abre a temporada do evento em 2023, nós teremos uma palestra abordando 3 assuntos integrados e fundamentais para o crescimento das nossas empresas: planejamento, estratégia e transformação digital. Assuntos que não podem estar de fora do radar de nenhum negócio. Afinal, os números não mentem. Em 2022, 44% das empresas já estão investindo ou irão investir em estratégias de transformação e digitalização de seus modelos de atuação. E dentre essas, 30% das receitas serão direcionadas para este fim. Pela relevância do tema que será abordado, convido a todos a aproveitarem ao máximo nossa palestra de hoje. Aproveite também para postar sua presença conosco. Curta o CEPRORGS nas redes sociais e utilize a hashtag MesasTI nos posts do evento. Em nome do presidente do CEPRORGS, Rafael Krug, agradecemos as presenças da reitora da Universidade Senac, Unisenac, Lianamar da Silveira Rosa, do presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, do vice-presidente nacional da ABINE, Regis Halbert, do presidente da Sucesso RS, Nilson Ayala Queiroz, da presidente do iColab, Sandra Reck, do superintendente da Fundação Tênis, Luiz Carlos Henke, da gerente executiva da ADVB-RS, Mastrângela Teixeira, do ex-presidente do CEPRORGS, Diogo Rossato. Agradecemos também a presença dos diretores do CEPRORGS, demais representantes de entidade, imprensa, senhoras e senhores que nos honram com suas presenças. Agradecemos às empresas que apostaram em nosso evento. Patrocínio Platinum, Dell Technologies, patrocínio Silver, Dinamize, apoio Eletrocafé e Match IT. Lembramos que a revista Mercado TI será disponibilizada no formato digital através do site do CEPRORGS, mailing e redes sociais. Informamos também que o estacionamento será por adesão. E atenção, informamos ainda que ao longo do evento nós vamos sortear alguns brindes. Para participar do sorteio dos brindes é fácil. Acesse o formulário através do QR Code que está disponível nas mesas, preencha o cadastro e pronto, estará participando e concorrendo aos brindes no decorrer deste evento. Importante salientar que só ganharão os participantes presentes até o final do nosso evento. Então fica aqui o convite, participe dos nossos sorteios. Nossos agradecimentos desde já ao executivo de TI, Leandro Roldão, nosso palestrante, que no encontro de hoje abordará o tema Planejamento e Estratégia, Transformação Digital. E ao final da palestra nós abriremos para as perguntas do público. Ouviremos agora o presidente do CEPRORGS, Rafael Krug. Seja muito bem-vindo, presidente Rafael. Obrigado, Afonso. Bom dia a todos. Mas pessoal, hoje é sexta-feira. Falta pouquinho para acabar. Bom dia a todos. Vamos almoçar. Agora melhorou. Bom, pessoal, uma alegria muito grande estar todos com vocês hoje aqui conosco. Em nome da diretoria do CEPRORGS, das nossas executivas, muito bom mesmo a gente estar aí no nosso primeiro Mesas TI. E eu queria deixar um recadinho para vocês que é bem importante. No início da nossa gestão, a diretoria do CEPRORGS ela foi desafiada com relação a tentar resolver um dos problemas dos empresários, que é a questão da mão de obra de tecnologia da informação.
Várias iniciativas já foram feitas no Estado, mas sempre foi cobrado da nossa diretoria um posicionamento do CEPRORGS e uma ação efetiva por parte da entidade. Então, eu sou muito grato e também fico muito feliz em passar essa palavra para vocês, de que a gente fechou uma parceria com a Fundação Tênis, que é uma entidade focada em fazer a formação de jovens aprendizes. A gente fez a curadoria dessa formação de jovens, onde eles vão estar aprendendo a questão de linguagem de programação Python, passando por modelos de tecnologia que são hoje utilizados no mercado de trabalho. Para os empresários de TI, o investimento vai ser extremamente irrisório, vai ser em torno de R$350 por mês durante um ano. Isso dá menos de R$6 mil para cada criança ou para cada jovem formado. Então, eu queria agradecer à Fundação Tênis, aqui na pessoa do Biba, nosso superintendente, por ter apoiado e ter comprado junto essa ideia do CEPRORGS de fazer essa formação. E da Ana também, né, que é a nossa coordenadora pedagógica. É um curso extremamente importante, é um curso que os empresários vão ter um retorno muito forte, porque é um curso extremamente qualificado. E é um curso extremamente barato para essa questão de formação em si. Então, é a resposta que a diretoria do CEPRORGS, que essa gestão está dando para poder endereçar. Obviamente, a gente não vai ter muitas vagas, são em torno de 60 vagas, mas também é um modelo inédito que a gente vai poder fazer a formatação dessa formação com pessoas do interior do Estado, com o trabalho dos empresários das nossas regionais. Então, vai ser um programa que vai abranger praticamente todo o Estado do Rio Grande do Sul. E, por fim, queria só deixar um registro que hoje o nosso diretor financeiro estava trabalhando com questão da reforma tributária em Brasília e participando de audiências. Isso também demonstrando a preocupação que nós estamos tendo como empresários com relação à reforma tributária, que pode afetar muito o nosso setor de tecnologia e realmente vai afetar o resultado das empresas e quiçá, a questão de geração de empregos também. Então, a nossa entidade ela não está parada, o CEPRORGS está sempre trabalhando. Hoje aqui a gente tem um evento bom para que a gente possa discutir estratégias, mas também a gente não está deixando de descuidar das questões legislativas, das questões de formação de mão de obra e principalmente também das questões da convenção coletiva de trabalho. Temos bastante trabalho pela frente. Queria agradecer a Karen e a Lu mais uma vez por estarem fazendo esse evento maravilhoso. E, de novo, pessoal, contem com o CEPRORGS, as portas estão abertas. Somos empresários que trabalham para empresários, de forma voluntária, sempre. Certo? Muito obrigado, aproveitem o evento, tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana, e falta pouco, pessoal, falta pouquinho, só algumas horas. Valeu, obrigado. Muito obrigado, presidente Rafael. Nós vamos ouvir agora o presidente da FENAINFO e diretor financeiro do CEPRORGS, também ex-presidente do CEPRORGS, Edgar Serrano, que nos enviou um vídeo com a sua mensagem. Vamos ao vídeo. Olá, primeiro quero agradecer ao presidente Krug pelo convite de participar do Mesas TI. Quero agradecer também ao vice-presidente Luiz Henrique. É uma satisfação poder estar nesse evento, que é sempre de grande tradição no nosso estado. A FENAINFO, como FENAINFO, gostaria de compartilhar 2 pontos muito importantes que estão acontecendo neste momento no nosso país. Um deles é a desoneração da folha de pagamento, que vai ser votado agora já na próxima semana, no dia 23, e também a reforma tributária. A desoneração, o objetivo é ser mantido por mais alguns anos, a desoneração onde para a TI é 4,5% da receita bruta, a parte patronal da folha de pagamento, ou manter os 20% para as empresas que assim optarem. É para manter isso, então, para que a gente tenha segurança por mais alguns anos, enquanto a reforma tributária não inclui a questão da desoneração da folha de pagamento total e restrita, que todos os setores, todos os parlamentares, todo mundo admite que isso precisa ser feito, mas
em verdade, o Brasil ainda não enfrentou. E a outra questão que está avançando é a reforma tributária, que a FENAINFO e o CEPRORGS já estão desde 2019 acompanhando, a PEC 45 de 2019, a PEC 110 também de 2019. A gente está muito preocupado porque o texto, que se for aprovado, ele é diferente na prática do que está se vendo. Entre as coisas que a gente pode trazer aqui rapidamente é que ele sobrecarrega demais o setor de serviços, ele vem para corrigir um erro que a indústria antes tinha tributos muito elevados e ele desloca o excesso de tributos para a área de serviços. E isso nos preocupa, mas o que é mais impactante em toda a sociedade é que todas as pessoas físicas vão ter um aumento no seu dia a dia de 30%. E esse aumento de 30%, o autor do projeto diz que vai ser um impacto tão bom a reforma, que os salários vão aumentar tanto e que isso vai ser compensado pelo aumento de salários. Mas a gente não viu nenhum modelo matemático que comprovasse isso. Portanto, todos nós, como pessoa física, podemos ter um aumento considerável com esta reforma. Por isso a gente entende, queremos sim reforma tributária, mas esta reforma precisa ser debatida ainda mais para que todas essas dúvidas e essas questões possam ser esclarecidas e, se de fato forem negativas, serem corrigidas no projeto. Desejo um bom evento a todos. Até breve. Nossos agradecimentos ao presidente Edgar por enviar esta mensagem. E nós ouviremos agora, na abertura do nosso Mesas TI, o presidente do Cindy Lojas, Arcione Piva. Bom dia a todos. Estou aqui dar um recadinho bem rapidinho para vocês. 24, 25 e 26 de maio, na Fiergs, o Cindy Lojas Porto Alegre organiza a Feira Brasileira do Varejo, uma feira que tem muita inovação, tem muito conteúdo. Gostaríamos de convidar todos vocês a estarem presentes nesses 3 dias. Aqui tem várias empresas que vão estar participando de tecnologia, vai ter startups que estão sendo selecionadas lá para receberem mentorias pelo Sebrae, pelo próprio Cindy Lojas, e todos vocês que são associados do CEPRORGS têm um cupom de desconto de 50% no congresso. A feira, a visitação dela é gratuita, são 8 experiências diferentes que vamos ter dentro da feira, são 8 palcos, 5 deles são gratuitos e 3 deles são pagos. Para a parte paga, os associados aqui em parceria com o Rafael, aqui no CEPRORGS, nós estamos colocando 50% de desconto na aquisição dos ingressos. Então, convido a todos a estarem presentes lá, será uma honra receber todos vocês, aqui na Fiergs, quarta, quinta e sexta, das 13 às 21 horas. Quem tiver a oportunidade de estar na cerimônia de abertura, será na quarta-feira, às 20 horas, também lá na Fiergs. Eu tenho um videozinho rapidinho, para não tomar muito tempo de vocês, que gostaria de passar sobre a feira. Obrigado a todos, um ótimo evento, boa palestra. Você já parou para pensar qual o diferencial do varejo brasileiro? A 10ª edição da Feira Brasileira do Varejo vai trazer para você o jeito único e genuíno que só o nosso varejo tem. Reserve os dias 24, 25 e 26 de maio para descobrir soluções simples e eficazes para potencializar e conectar pessoas ao seu negócio. Venha para a FBV 2023 e se conecte ao jeito brasileiro de fazer varejo. Muito obrigado, presidente Arcione, pela presença e por este importante convite para a Feira Brasileira do Varejo. Nós convidamos agora Michel Slongo, diretor de vendas para pequenas empresas, e Alessandra Lopes, gerente de contas da nossa patrocinadora Platinum, a Dell Technology, para a sua mensagem. Bom dia. Bom dia.
É um prazer estar aqui em mais uma edição do Mesas TI. Quero saudar aqui a todas as autoridades, aos presentes e o presidente Rafael Krug. É uma grande honra estar aqui mais uma vez. E ao longo dos 2 anos da nossa parceria CEPRORGS e DEL, nós trouxemos benefícios aos associados, como os nossos cupons de descontos, que eles são até de R$2.000 por equipamento. Também nós temos a nossa consultoria dedicada e as formas de pagamentos diferenciados. Tá, então, todas as vezes que vocês forem entrar em contato com a DEL, podem sempre informar que são parceiros CEPRORGS e fazer o uso desse benefício. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra para o meu colega e diretor da DEL Technologies, Michel Slon. Obrigado, Alessandra. Bom dia. Vou ser breve aqui também, mas só contribuindo um pouco mais com o que a Alessandra falou. O programa DEL para associações, ele faz parte de uma estratégia já de longo tempo da DEL. Eu diria que mais que uma estratégia, uma missão da DEL, que é contribuir para o desenvolvimento e fomento do pequeno e médio negócio no Brasil. Então, a gente tem hoje uma estratégia muito focada. A DEL, para quem não sabe, a matriz é aqui em Eldorado do Sul. Nós temos em Eldorado do Sul mais de 400 profissionais focados em atender e oferecer solução de tecnologia para pequena e média empresa. Então, é uma missão nossa, com o tempo também, muito do nosso portfólio, muito das soluções que a gente desenvolve, são pensando na pequena e média empresa, e isso naturalmente nos faz hoje, nos permite hoje, oferecer soluções personalizadas para qualquer tipo de necessidade de TI que venha a surgir, né, tanto da pequena quanto da média empresa. Então, eu queria só deixar esse recado, a gente está à disposição, a gente fica aqui do lado, pensando em tecnologia, pensando em alguma solução que vocês venham a ter, a gente está pronto para atendê-los. E, mais uma vez, agradecer ao CEPRORGS pela oportunidade, pela parceria, e um bom evento a todos vocês. Muito obrigado, Michel Slongo e Alessandra Moraes, da DEL Technologies, por suas participações. E agora nós convidamos para a sua apresentação o nosso palestrante, Leandro Roldão. Leandro Roldão é formado em Engenharia da Computação, especialização na França em Sistemas, pós-graduação em Tecnologia, com MBAs executivos pelo Instituto BBS, Brazilian Business School, em Gestão, Empreendedorismo e Novos Negócios e Marketing, Gestão de Projetos e Gestão Financeira. Roldão traz um currículo formado por cargos de gestão em empresas como EDP, onde atua atualmente, além de somar passagens por companhias como Wickbold, Axé Laboratórios, Fini e Intermédica, entre outras empresas. Além disso, foi reconhecido como um dos executivos de TI mais influentes do Brasil pelo Optimize Group no 4CIO Brasil em 2023 e listado entre os CIOs mais engajados pelo grupo IT Media em 2020, além de executivo de TI destaque no Brasil em 2022 pela 4Network CIO. Com a palavra, então, para a sua apresentação, o executivo de TI, Leandro Roldão. Seja muito bem-vindo ao Mesas TI. Bom, uma apresentação dessa, acho que era para pular. Acho que eu ia passar aqui um quem sou eu, mas eu acho que depois dessa a gente fica só com uma parte importante aqui, né, gente? Amante de esportes, vinho, queijo, chocolate, o resto não vou falar mais. Boa tarde, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Agradecer primeiramente aí o convite, tanto do presidente, Rafael, quanto da Rose, que ajudou nesse intercâmbio todo. É uma honra estar aqui com vocês, falar um pouquinho, de trocar um pouco de experiências, ver muitos colegas aqui, alguns amigos também, então isso vai ser importante para a nossa troca. Aproveitem o almoço. Confesso para vocês que já falei antes e depois de feijoada, mas durante o almoço não.
Então me ajudem. Vamos lá, gente, vai ser bacana. Acho que um ponto importante para a gente começar aqui é a gente falar um pouquinho sobre a agenda, como a gente comentou no início. Então a gente vai bater um papo aqui falando sobre transformação digital, mas a gente falar, obviamente, de inovação. Então não dá para falar de TI e não comentar sobre inovação. Obviamente a gente vai falar um pouquinho também sobre indicadores e estratégia, fundamental para a gente montar o planejamento de qualquer empresa, e a gente vai falar um pouquinho da jornada também, de como chegar em tudo isso. Uma frase importante que eu quero deixar para vocês aqui, esse evento, como outros parecidos com esse, traduz um pouco, né? Juntos vamos transformar o mundo. Esse é um objetivo sempre nosso da TI, falando em transformação digital e, sem dúvida nenhuma, um propósito muito grande do Leandro. Tá? Falar um pouquinho sobre transformação digital é importante, mas a gente tem que entender o que é transformar, o que é mudar. É importante a gente entender um pouquinho dessa vertente, porque a gente sempre fala em transformação digital, mas a gente tem que entender o que é a mudança. Então, falar um pouquinho dessa jornada. Então, aqui mostra um pouquinho, acho que todo mundo se viu aqui, uma mesa dessa alguns aninhos atrás. Foi passando o tempo, as coisas foram acontecendo, nós continuamos trabalhando, as coisas foram avançando tecnologicamente, e aí a gente vai chegando nos mundos de hoje, chegou no Big Bang, ano 2000, foi avançando, e não é curioso, né? A gente trabalha praticamente assim hoje, né? Então a gente está num mundo completamente diferente do que a gente via há 30 anos atrás. Essa é uma comparação curiosa. Isso é transformação. Isso é mudança. Então a gente está começando a nossa jornada. Devagarzinho a gente vai chegando lá. Olha que curioso, vou trazer alguns dados para vocês aqui e trouxe algumas marcas aqui que com certeza todo mundo conhece. Então a gente estava numa era lá atrás por produto. Então empresas que viviam sob produto não vivem mais. É muito difícil. A gente tinha um momento de transformação de 8 a 25 anos para você transformar o produto daquelas empresas. Isso foi mudando. A gente entrou na era da informação. Ué, mas a gente não está na era da informação hoje? De jeito nenhum. A era da informação era quando a gente começou a falar sobre ERP, né? E aí a gente foi para a era da experiência. Agora sim, né? Agora estamos na era da experiência. Não. A era da experiência, marcas aqui que a gente conhece muito bem, que trazem experiência para a gente no dia a dia, né? Quem que vai falar que a Disney não traz uma experiência quando você compra o produto deles? Quem conhece de moto, quem conhece de Starbucks, sabe que aquilo lá não é um produto que você está comprando uma experiência, literalmente. E aí sim, entra a nossa era, a era digital. Reparem que a quantidade de tempo que as empresas levavam para se transformar, e hoje é praticamente contínua a mudança. Isso é a era digital. Então a gente entendeu um pouquinho dessa jornada. E a transformação digital, o que é isso? Aí eu coloquei aqui para vocês, né? Coisas básicas, todo mundo já conhece. Então, a maior empresa de transporte do mundo que não tem um carro. Todo mundo sabe qual é. Sim. A maior imobiliária do mundo. Quem aposta? Fácil, né? É isso aí, alguém falou aí no fundo, né? Uma empresa que tinha 40 funcionários foi vendida para o Facebook. Qual é? 40 funcionários. 21 bi. A maior empresa de carne do mundo não custa isso. Com 100 mil funcionários. Agora, você imagina o que é transformar a vida de uma pessoa colocando num lugar inóspito, onde você não tem acesso, uma impressora na África que possa imprimir um remédio para as pessoas que não têm condições. Aqui algumas coisas curiosas também com relação ao histórico disso, né? A gente traz ali algumas opções. Quanto custava um drone antigamente, quanto custa hoje? Uma impressora 3D.
Impressora 3D, o que é isso, né? Há 10 anos atrás ninguém falava sobre isso, 20 anos atrás, então, pior ainda. Há 30 anos você falava de impressora jato de tinta, né? Sequenciamento de DNA é o mais bizarro de todos, gente. Sequenciamento de DNA custava 2 milhões de reais para você fazer um sequenciamento de DNA há 20 anos atrás. Hoje você vai e compra por $99. Acho que até menos agora, né? Eu recentemente vi uma informação dessa. Então tem muita mudança que a gente vem acompanhando nos últimos anos. Então, essa jornada de transformação digital, ela já vem acontecendo e a gente está falando de transformação digital há pouco tempo. Curioso, né? Está aqui, uma prova. A gente compra um drone por menos de $100. A gente compra uma impressora 3D por menos de dos $300. Agora está até menos. Para você deixar em casa, para você fazer em casa. Tem gente que faz Lego em casa através de uma impressora 3D. A tecnologia está sendo muito acessível para unir o físico do digital. Isso é um vídeo, não é nem tão recente, que mostra um pouco disso. Hoje, qualquer pessoa pode fazer isso hoje. E aqui, fazendo essa comparação, ali à esquerda de vocês, quanto custava um drone há 15, 20 anos atrás? $100 mil, e quanto custa hoje? Eu mostrei para vocês, na Amazon você compra. Eu tenho 3 drones em casa. Impressora 3D, $40 mil há muito tempo atrás. O que eu falei para vocês do DNA. 2 bilhões, na verdade é um número irrisório, porque não dava para você calcular isso, você tinha meses para você conseguir fazer um sequenciamento de DNA. E hoje você compra por $199. Aqui na direita, vocês estão vendo a escala de mudança, né, das empresas que atingiram 1 bi de avaliação em quanto tempo? De cima para baixo, você vê lá as empresas que estão na Fortune e você vê abaixo as empresas de tecnologia, principalmente a conhecida Google, Facebook, que isso foi na era lá atrás, né? Isso já aconteceu faz tempo, mas demoravam 8 anos para atingir esse 1 bi de avaliação. Olha aqui embaixo, em 2 anos de vida, uma empresa atingiu o bi. E mais, até hoje a gente vê startups hoje que viraram unicórnio, que estão arrebentando no mercado internacional. Então são dados importantes que eu estou trazendo para vocês refletirem sobre essa questão da transformação. O que as empresas estão fazendo, o que elas têm de diferencial. E aqui eu trouxe uma pesquisa só para mostrar para vocês e provar para vocês. 86% dos presidentes das empresas consideram o digital como prioridade número 1. Mais de 5 mil foram entrevistados e a gente trouxe esse número para compartilhar com vocês aqui. Será que isso é importante? A gente sabe que sim, claro. Todos nós conhecemos muito disso hoje em dia. Mais dados. Estou trazendo muitas informações e indicadores para vocês aqui, para que vocês entendam um pouquinho como que está o mundo de hoje agora. Você não vê uma diferença muito grande entre as líderes brasileiras com as líderes globais. Mas, contudo, no entanto, porém, olha como é que está aqui. As líderes Brasil com a média brasileira. No primeiro slide ali, no primeiro cantinho da esquerda ali, a gente está vendo ali um geral. Mais de 40% de gap. Será que tem espaço para a gente trabalhar? Estão refletindo, né? Boa. Então eu vou trazer mais alguns para vocês refletirem mais. Aqui, lá em cima, aqui a gente mostra um pouco da maturidade, dividindo aqui por diversas vertentes, comparando as líderes, que são as que estão em mais escuro, com as que estão iniciando, vamos chamar assim. De novo, mostrando o tamanho do gap. Vou fazer a pergunta do slide anterior, né? Tem espaço para a gente trabalhar? E aqui é uma realidade um pouco mais próxima do meu mundo de hoje, e é um mundo que a gente fala muito, principalmente quando a gente está falando de ESG, sustentabilidade, que é o mundo do setor de energia, na verdade, utilities como um todo, e uma subcategoria de energia, ela está liderando à frente de química, de agro
e de outros. Então você vê que o setor de energia investe. É curioso isso, porque o setor de energia ele é extremamente conservador. Mas conservador no sentido de governança. Né? Eu sei que tem algumas pessoas que trabalham nesse setor, ou que trabalharam, que estão aqui, e sabem do que eu estou falando. A governança é muito forte, mas o investimento em digital ele é muito forte também. Tanto é que ela está à frente das outras. Isso é uma pesquisa agora, 2023. E aí, vamos lá. Então, o que é ser uma TI? Participar dessa jornada e transformar uma empresa, uma área de tecnologia digital estratégico. Nada mais é do que trazer para o negócio, estar próximo ao negócio e, me atrevo a dizer, no meio do negócio. A TI não é mais, há muito tempo, uma área que presta serviço. Mudei até minha feição quando eu falei sobre isso, né, gente? Deixa eu voltar a sorrir aqui. Por que eu falo isso? A gente, quando está dentro das empresas, a gente ouve muito sobre isso, né? Ah, mas você presta serviço ali para a gente. Não. A TI hoje está se tornando negócio dentro das empresas. A gente está trazendo negócio para as empresas. Então, a gente cada vez mais tem que provocar isso e não aceitar. As palavras, às vezes, mudam drasticamente quando você diz que você presta serviço ou quando você também é estratégico. E a gente nunca vai se tornar estratégico se a gente continuar dizendo que a gente presta serviço. Nunca. Ok. Leandro, falou muito, falou bonitinho, trouxe uns slides. E como que a gente faz isso na prática? Então, aqui é uma jornada que a gente precisa caminhar, fazendo o entendimento da cultura. Estava com algumas pessoas aqui, curiosamente, com as 3 pessoas que eu falei, a gente falou sobre cultura, né? Então, tá aí. Foi um spoiler do que eu tinha na apresentação. Sim, entendimento da cultura é fundamental. É o primeiro passo que você tem que fazer para entender e trabalhar com as pessoas. Pessoas é o centro de tudo. Depois, ter conhecimento de todos os processos da companhia. Caminhando com isso, obviamente, fazendo todo um alinhamento com a TI, porque não adianta o head de TI pensar assim, se o time não trabalha assim. Definitivamente não. Não funciona. Não é engajar o negócio também, só. O time de TI tem que estar mergulhado de cabeça e com esse mindset setado. É fundamental para ele entender e não ter uma postura passiva. Fazer o assessment, a gente vai falar, tem uns slides interessantes ali de reais que eu trouxe, eu printei e trouxe para vocês aqui. Se vocês divulgarem ali os slides, eu vou falar que é mentira, tá? E aí, a gente tem a priorização, vou falar um pouco sobre isso, vou avançar só. Essa priorização, ela não é uma priorização que a TI vai fazer, ela é uma priorização que tem que ser baseada em fatos e dados, baseado no planejamento estratégico da empresa, nas metas das áreas e, obviamente, em outros pontos importantes, como orçamento, regulatórios e por aí vai. Cria-se um roadmap, não adianta a gente fazer um planejamento de 1 ano, 2 anos, e também na TI, vocês sabem muito bem, às vezes até melhor do que eu, não dá para a gente fazer um planejamento de TI para 10 anos, até dá, mas se eu fazer meia página para cada ano, então não vai adiantar nada, né? Então tem que ser, infelizmente, nesse período, não dá para a gente fazer mais do que isso. Antigamente a gente fazia, né, até 8 anos de planejamento, hoje acho muito difícil, eu não acho maduro, e aí executa, certo? Então vamos lá, como que a gente faz isso na prática? Eu trouxe aqui algumas coisas reais que eu uso no dia a dia, que eu uso há muitos anos e que funciona muito bem, inclusive, para quem estiver aqui num momento de híbrido ou equipe 100% remoto, funciona também, funcionou e eu fiz prova real disso. Então aqui simples, básico, todo mundo conhece, a gente faz são peneiras aqui, onde a gente traz as ideias, coloca os projetos propostos, depois de fazer todo esse trabalho das ideias, os candidatos que viram efetivamente projetos priorizados e o que não priorizou, backlog. Certo? Prioriza e vamos embora. Na prática, tem que ter regra. Quais são as regras? Então, facilidade de implementação entra como primeiro. Não adianta eu querer também... eu estava falando agora há pouco também sobre MVPs, né? MVP é uma ferramenta muito, muito boa hoje, para você começar e provar que aquilo lá dá retorno. Você faz um baixo investimento, pouco tempo, negócio junto, metodologia agile, entrega rápido, valeu, validou,
executa. Não funcionou? Lixo, gastou pouco tempo. Impacto no negócio, fundamental. Não adianta eu fazer um projeto que eu vou ter impacto pequeno. Então tem que ser alguma coisa robusta, que vá trazer impacto e que prove esse retorno. Planejamento estratégico, o que é isso? Cara, toda empresa tem o seu planejamento estratégico. A TI tem que entregar 100% dos projetos delas, tem que ter algum apontamento no planejamento estratégico da companhia. 100%. Senão não funciona. Senão não tem engajamento. Certo? E aí, obviamente, aí não tem filtro, né? São os projetos legais, para quem trabalha em setores muito regulamentados, como eu, que trabalhei em alimentos, laboratório farmacêutico e energia, sabe o que é isso. Vem a torta direito, o tempo inteiro, projetos que a gente tem que gastar dinheiro efetivamente para entregar alguma coisa que o governo pede. Metodologia, o que você traz para isso? Quadrante simples. Impacto no negócio versus complexidade de implementação, como eu falei no slide anterior. O que está em destaque mais vermelho são os críticos, são os projetos que nós vamos entregar. Então, gravem aqui, né? 1, 2, 3 e 4 ali são os mais intensos, certo? Então, os quadrantes onde... Mas o que é isso? O que você vai colocar ali? Os projetos. Selecionamos os projetos, plota lá. E, obviamente, por trás eu tenho todo um raciocínio para plotar esses projetos lá validados, que eu vou mostrar também como a gente executou. E segue o jogo. Certo? Beleza. Vamos construir esse roadmap? Vamos para a prática? Vamos. Isso aqui é o resultado final. Por ano do roadmap. Como? Fazendo isso, esse ciclo rodar o ano inteiro. Então a gente tem uma metodologia que a gente utiliza de design thinking para trazer as ideias à tona. Então tem que ter uma equipe liderando. Então a recomendação para quem não tem domínio, traz um parceiro que tenha domínio da metodologia para que isso aflore, porque a pessoa que tem domínio da metodologia consegue fazer com que as pessoas que estejam ali se sintam à vontade de trazer as ideias. Faz tudo isso, faz um alinhamento, prioriza frente ao planejamento estratégico, como eu falei anteriormente, e tudo isso vai ser um ciclo que vai rodar o ano inteiro. Aprovou em orçamento, no ano que vem sabe o que você vai fazer? A mesma coisa. Fácil, né? Vai fazer a mesma coisa e vai pegar o backlog do que sobrou e vai acrescentar. Ok, Leandro, mas mesmo assim ainda continuamos no PowerPoint, continuamos ali no planejamento, no processo e tudo mais. Ainda tem uma cerejinha ali, que eu acho que talvez seja um dos pontos mais importantes aqui que eu trago para vocês também. Direcionadores estratégicos. Eficiência nos processos, fundamental. Fazer bem feito. Equipe eficiente, não é eficaz. Aperfeiçoamento contínuo, então equipe de sustentação, obviamente, que vai aprender e poder executar aquilo o tempo inteiro, constantemente. Inovação, primordial, a gente tem que ter uma área separada de inovação ou que pense fora da casinha e que possa viabilizar de uma forma diferente do dia a dia. Um projeto de inovação não anda num fluxo normal, um curso normal, como um projeto tradicional, não tem como. Relacionamento com os parceiros, como eu falei há pouco, parceiro ideal, parceiro bacana, vai te trazer muito benefício. Meu core é energia, não é TI. Então eu trago parceiros que tenham o core de tecnologia, de inovação, que possam nos apoiar lá dentro. Diversidade, como eu falei para vocês desde o início, o foco de ESG é muito grande, que a gente vem falando há muito tempo dentro das empresas. Não sei por qual motivo isso veio à tona só agora, mas está ali, diversidade está dentro do escopo de todos os projetos que nós fazemos, todos. Ambiente e clima, fundamental. Se a gente não tem um ambiente agradável, as pessoas não trabalham bem. Se a pessoa não está feliz, se ela acorda dizendo que ela está indo trabalhar e já com a feição ruim, não vai adiantar nada. Vocês sabem muito bem disso. Mas tem que praticar, gente, tem que praticar. Pesquisa de clima é importante, real, que seja idônea, que as pessoas saibam que podem falar ou que se sentirem bem de falar ali. O ambiente é fundamental para trazer resultado. E inclusão. Importante. Diferente de diversidade, inclusão. Receber bem, acolher bem. Então, esses são os direcionadores estratégicos que a gente utiliza muito, que funcionam. Eu tenho parceiros que, inclusive, estão aqui, sabem dessa forma que a gente trabalha. E aí, vamos para a prática. Leandro, você já falou prática umas 10 vezes, né? Eita, mas é isso aí.
Porque eu precisava trazer esse contexto dessa jornada para vocês. Importante. Lembra que eu falei da metodologia? É isso. Pô, lá vem o Leandro trazer um monte de slide de metodologia. Não, tô brincando, gente, não vou fazer isso com vocês. Aqui, print de uma ferramenta que tem diversas, tá? Não vou citar nome, se alguém tiver curiosidade depois pode me perguntar, mas é uma ferramenta incrível, funciona online, licenciamento, colaborativa, remoto, todo mundo de casa, mais de 60 pessoas trabalhando colaborativamente. 60 pessoas. Leandro, pô, 60 é demais. Aqui são sessões de Design Thinking que nós fizemos com as áreas de negócios, onde a gente colocou o time de TI com uma área. Então, por exemplo, eu ia fazer um trabalho com finanças. Então, eu levava os meus especialistas em finanças, tech leads e tudo mais, com os gestores, junto com o negócio, junto com a área de finanças, e fazia um slide, uma sessão de Design Thinking dessa que demorava 2, 3 horas e saía um resultado incrível. O que a gente fazia dentro dessa sala? Processo atual, entendia como funcionava a área, tudo de uma forma super ampla, claro. E aí vinha o muro das lamentações. Aí vinham as dores. E aí começa, gente. Eles vão falar até coisas que não tem nada a ver com TI, tá? Mas é importante ouvir, porque senso de pertencimento. Já ouviram muito disso, né? É importante. Eles têm que se sentir inclusos em todo o processo, pertencendo àquilo que eles estão criando juntos, porque senão não vai sair. Todas as barreiras para executar aquilo. Então, se eu quero implementar uma ferramenta de avaliação de desempenho, qual que é a barreira? Eu não tenho as pessoas ali, ou eu não tenho o processo. Então, a gente começa a falar sobre isso. E as ideias? O que a gente pode fazer para implementar aquilo? Ponto fundamental e chave dentro de tudo isso: não falamos de tecnologia em nenhum momento. Zero tecnologia aqui. A gente só está falando de negócio. Lembra que eu falei para vocês no começo? A TI tem que fazer parte do negócio. Ela é estratégica só se isso acontecer. Legal. Aí qual que é o final da sessão? Como que a gente termina a sessão? Desculpa, aqui é um exemplo real. Trouxe o logo para mostrar para vocês. Executamos, fizemos tudo isso, desde a parte de entender o processo, as dores, as barreiras, as ideias. E aí, para terminar, a gente prioriza as demandas. Por quê? Gente, vai vir um rio de oportunidade, um rio de iniciativas. A gente prioriza com impacto no negócio e complexidade, lembra? Lembraram, né? Tá aqui. Priorizamos. E ainda por cima, olha que incrível. Alguém aqui tem dificuldade para fazer com as empresas, os seus clientes, ou até internamente, para fazer o ROI dos seus projetos? Acho que todo mundo, né? Ou do outro lado da rua, só na França, né, que acontece isso, né? Aqui é tudo fácil fazer, né? É isso. A gente ainda traz a alavanca de valor. Por quê? Porque a gente está ali na sala, está todo mundo com aquela emoção, com aquela vontade de participar, porque estão trazendo, as pessoas estão ouvindo as dores, eles estão se sentindo acolhidos, e aí eles estão engajados em trazer mais informações. E aí a gente começa a falar até de alavanca de valor. Quais são os benefícios de se implementar aqueles projetos priorizados? E aí você elenca tudo isso. Curioso, né? E aqui, foi só para brincar ali no finalzinho, eu não coloquei para vocês, mas a gente inclusive fala como foi a experiência. A gente pede para que eles coloquem ali como foi a experiência de fazer uma sessão dessa online. Estava todo mundo em casa. E foi boa, viu? Foi bem legal. No final de tudo, benefícios qualitativos, financeiros, óbvio, isso tem que existir, claro. Sai o roadmap. E aí, de tudo isso, o que você entrega para o teu board? O que você entrega para o teu CFO, para o teu CEO, como um material oriundo de um trabalho desse? Isso. Todas as áreas, e aí cada um dentro da sua realidade pode colocar área, departamento, empresas, o que for necessário, tá? Só um modelo. E aqui é fictício, tá? Aí realmente não são reais, mas as ondas. Eu estou entregando exatamente o planejamento estratégico,
com o roadmap de todas as implementações que saíram naquele slide anterior por área, priorizado, já validado. Lembra aquele slide da linha do tempo, onde eu falei sobre orçamento e tudo mais? Já aprovado em orçamento, com o roadmap para implementações. Inclusive, o que todo mundo precisa, né? O que eu vou fazer nos próximos anos. Aí agora trazer um pouquinho do, obviamente, a cereja do bolo, né? Esse roadmap é o que vai levar a gente para frente. Aí trazer um pouquinho para vocês só de informações do que é a EDP, um pouquinho do que é o setor, né? De uma forma super simples e rápida também. Importante aqui falar para vocês, é uma multinacional, a gente está em mais de 29 mercados espalhados no mundo, mais de 12 mil colaboradores globalmente, mais de quase 10, a gente está atingindo já quase 10 milhões ali de clientes e um potencial de capacidade instalada de quase 25 gigas. Mas, contudo, porém, no entanto, eu estou trazendo aqui o cenário Brasil. Acho que é interessante também para a gente entender. Então a gente vê que a gente está em 15 estados hoje no Brasil, pouco mais de 3 mil colaboradores e quase 4 milhões, a gente já passou, tá? A gente está com quase 4,3 milhões de clientes ali. Então, só para vocês entenderem quem é a EDP, é uma empresa de matriz em Portugal, mas que atua em todo aquele mercado, mas basicamente Brasil, a gente está falando disso tudo. Uma empresa que fala muito sobre sustentabilidade, principalmente na Europa. E aí, trazendo para vocês um pouco aqui do que a gente aposta no futuro, transição energética. Fato. Nós temos um objetivo muito claro para a empresa, que é a questão da sustentabilidade, energia limpa e metas de toda energia gerada pela EDP globalmente ser proveniente de energia limpa. Fato. E nós estamos caminhando para isso a passos bem largos. Falar um pouquinho de inovação também, como que a gente trabalha isso no dia a dia hoje, dentro da EDP. E aí é só para trazer um pouquinho do modelo para vocês, né? Hoje, olha como é que a gente está. Nós temos mais de 170 projetos de inovação com mais de 200 milhões de investimentos esse ano só em inovação. É um número agressivo, dividido entre áreas prioritárias, né? A EDP, a área de transmissão e distribuição são as áreas mais fortes. A gente tem dezenas, centenas de usinas espalhadas no mundo, mas a área de distribuição é a área mais forte que nós temos hoje no Brasil. E aí aqui só para mostrar para vocês que existe uma jornada também. Como eu falei da jornada passada, que eu expliquei para vocês como a gente faz a jornada da transformação digital, a jornada de inovação é a mesma coisa. Então aqui a gente, desde 2016, que a gente começou essa jornada efetivamente e formalmente dentro da empresa. Então vocês veem, faz bastante tempo isso, né? A gente está há 7 anos nessa jornada. E obviamente agora, recentemente, com ambiente, com hub, com investimentos mais robustos, uma série de coisas. Então existe uma jornada toda. A ideia não era trazer e explicar essa jornada para vocês, mas para mostrar que existe uma jornada muito parecida com a jornada que a gente constrói da transformação digital. Que está nos trazendo alguns benefícios, né? Algumas conquistas importantes. Então, a gente, nos últimos 3 anos, nós ficamos em primeiro lugar no valor, e 2020 e 2021 também, na Open Startups. Então, mas nos 3 últimos anos também ganhando prêmios importantes. Vocês sabem, vocês trabalham com inovação, sabem o quanto isso é importante. Isso tudo no setor de energia, tá, gente? É importante. Então, a gente se destaca no Brasil muito amplamente com relação a isso. E como que a gente redefine essa questão da jornada, né? Porque inovação é o tempo inteiro isso, né? A gente tem que redefinir, a gente tem que se atualizar. Empresa que não se atualiza está fadada ao fracasso. Então, na questão dessa jornada do futuro, a mesma coisa, quando a gente fala de inovação e transformação digital. Então, a gente tem 3 vertentes muito fortes: crença, valores e atributos. A gente carrega isso dentro da empresa. Mas eu destaco para vocês o nosso propósito, que é promover e fazer executando, tá? Sempre da melhor forma para transformar o setor de energia no Brasil. Então esse é o propósito da empresa e carregamos isso para as áreas.
Por que a gente acredita, uma frase bacana que o presidente contou, e aí eu quis adicionar aqui, por que acreditamos que a inovação pode vir de qualquer lugar e de qualquer pessoa e precisa ser tão simples quanto dar um play? É por isso que a gente criou uma jornada separada de inovação das outras, para justamente a gente ter uma facilidade no dia a dia. Uma empresa do tamanho da EDP, você imagina quão complexo seria se a gente colocasse em curso normal a jornada nossa de transformação, tanto de inovação quanto de tecnologia, de digital, no voo dia a dia da empresa. Nunca. A empresa, o exemplo do Titanic é clássico, né? Fazer a curva do Titanic é trabalhoso pra caramba. Se você pegar uma lanchinha e fazer a curva, você vira rapidinho. É o mesmo conceito. Não dá para você fazer uma curva muito rápida numa grande empresa. Então, por isso que a gente faz modelos separados do nosso dia a dia, ou muitas empresas até, inclusive, separam, né? Vocês sabem disso. E aqui uma mensagem final. Queria pedir para as meninas me ajudarem ali com a luz. Remova o trabalho cansativo e aumente muito a energia e a alegria. É importante vocês pensarem nisso para ter um ambiente leve. Uma jornada dessa não é fácil, então eu trouxe para vocês aqui o que não traz alegria e o que é para vocês deixarem de fazer ou diminuírem, melhor dizendo. Fundamental. Quem gosta de ficar olhando o calendário, agenda e tudo mais, fazer limpeza de dados, e-mail de baixa prioridade. Quem gosta de responder e-mail aqui, gente? Eu já adotei o Teams para o resto da vida aqui. Quando alguém quer falar comigo, me chama no Teams, quer mandar algum material, manda no Teams. Ele registra, ele salva, ele tem auditoria, ele tem log, tem tudo. Monitoramentos e alertas, apresentações grandes. Quem gosta de tudo isso? Não dá, né? Então a gente tem que ser mais feliz no dia a dia. Mas também tem as coisas boas, né? O que a gente pode fazer mais? Tomar decisões. Nós somos executivos, a gente tem que estar preparado para tomar decisão a todo momento. Conversar com pessoas massas. Obrigado pelo convite, Rafael e Rose. Tá aí, conversar com pessoas massas. Estava ali fora, falei com diversas pessoas, massa. Aprender com os outros. Por incrível que pareça, gente, eu estou aqui mais aprendendo do que compartilhando alguma experiência. Para mim é rico demais estar aqui. Mentoria, fazer com que os outros cresçam, fundamental. Apoiar, para que a gente tenha um ecossistema funcionando bem. Construir relacionamentos. Sou suspeito a falar, e isso aqui diz, né, um pouco disso tudo. E elaborar estratégias. Esse é o nosso papel dentro de toda essa jornada de transformação digital que a gente precisa fazer. E aí eu queria que vocês prestassem atenção agora numa mensagem, se vocês puderem. É super rápido. E depois reflitam um pouquinho sobre isso.
Acho que esse recado final sobre a questão de investir em tecnologia, de fazer transformação digital, de fazer a nossa jornada de trabalho, que é o nosso dia a dia, nada passa por cima de uma coisa importante, que é a questão do ser humano. Então, é um recado final que eu queria deixar para vocês, com uma frase importante aqui. Não importa para onde e nem por quê, importa com quem. A jornada é mais importante do que o destino. É isso. Obrigado, gente. Nossos agradecimentos a Leandro Roldão por sua excelente participação no Mesas TI. Nós pedimos que permaneça aqui no palco, convidamos o nosso vice-presidente Luiz Henrique para que venha até o palco aqui para a entrega de uma lembrança em agradecimento à participação do nosso palestrante Leandro Roldão. Luiz Henrique leva o presente junto, né, que o nosso palestrante ficará no palco agora para o momento das perguntas. Então nós abrimos agora um pequeno espaço para questionamentos. Temos as nossas meninas com os microfones aqui que estarão alcançando. Antes de abrirmos para as perguntas, nós gostaríamos de registrar e agradecer as presenças do deputado estadual Gustavo Victorino. Obrigado, deputado Gustavo Victorino. Também a presença do presidente da Anamid RS, Sebastião Ribeiro. Vamos então às perguntas. Primeira pergunta, nosso presidente Rafael Krug. Fala, Leandrão. Cara, fantástica palestra, fantástico mesmo. Olha, extremamente alto nível. Mas eu vou te fazer uma pergunta, pegando um gancho com relação ao teu último vídeo. Como é que vocês estão enxergando a inteligência artificial dentro da organização de vocês? Vindo de você ainda, presidente. Boa. A gente está fazendo um trabalho muito forte na matriz, na Europa, trabalhando ainda um pouco controlado, num ambiente um pouco mais controlado. A gente tem um problema grande, que é a questão das regulamentações dentro do setor, que dão um pouco de dificuldade. Mas a gente está atrelando não só a inteligência artificial, mas a gente está trazendo outras tecnologias com a inteligência artificial para ajudar. Por exemplo, blockchain. Eu estava falando com uma pessoa diferente aqui há um pouquinho de tempo atrás, que a gente falou um pouco sobre isso, e a gente vai tomar um café para falar sobre esse assunto. Mas ela é um artifício muito importante, né? A gente está tomando só um pouco de cuidado ainda com muitos investimentos nisso no momento, para que a gente possa entender o retorno desse investimento dentro das empresas. Mas a gente tem diversas situações, diversos projetos que conseguem capturar através da inteligência artificial, trazendo benefícios, principalmente para um foco nosso, que é o cliente. As empresas de energia, historicamente, elas não têm muito olhar para o cliente final. Nos últimos anos para cá que isso vem se potencializando. Então a gente está trabalhando bastante nisso, tem um centro de competências de tecnologia e inteligência artificial na Europa, que a gente está conversando bastante já há uns 6 meses para falar um pouco sobre esse assunto, e a gente, em breve, eu trago mais spoilers para vocês. Mas é importante e fundamental para o nosso dia a dia lá. Mais algum questionamento? Aqui? Sandra? Você não pode, Sandra. Não? Nossa, Leandro, incrível a tua apresentação, provocativa no mínimo, tá? Parabéns aí. Obrigado. Pelos insights que você nos trouxe. A minha pergunta vai muito em saber, vamos dizer assim, as dificuldades e os problemas que hoje vocês encontram quando você colocou ali a jornada, né? A jornada, e você começou com um item super importante, que é a cultura. E hoje, na verdade, as nossas tomadores de decisão ainda está naquele modelo tradicional no qual a gente foi formado, nós somos educados e é onde a gente viveu. Como fazer
como, tá? O que você falou bastante. O que vocês têm feito? Vocês têm feito bastante coisa, são exemplos aí, os prêmios dizem isso, né? Conta um pouco para a gente as vivências de vocês, o que deu certo, o que não deu certo nessa jornada de transformação cultural antes da digital, principalmente porque inovação hoje é a questão de sobrevivência, né? Fato. Quem não inovar não sobrevive, é isso mesmo. Obrigado pela pergunta, Sandra. E importante, ponto relevante disso na questão cultural é uma coisa que você falou ali, que é a educação. A educação ela é fundamental e aí ela atinge toda a cadeia, toda a estrutura. E aí a gente começou justamente dela. Então nós trouxemos empresas parceiras para fazer um trabalho inicialmente com os executivos da empresa, falando sobre cultura de inovação e o modelo de trabalho de inovação. Esse foi o primeiro trabalho, é importante por quê? Porque a gente não consegue engajar todo o time que opera tudo isso sem ter os líderes engajados. Porque o que acontece? É a operação do dia a dia de todo lugar. Se a operação está ali engajada, mas o líder não está, o que vai acontecer? Ele vai passar demanda que não são voltadas à transformação ou inovação. Então é importante a gente ter esse trabalho de educação do board, descendo até o nível tático, estratégico e depois para o nível operacional. Além disso também, a gente tem feito muito trabalho de comunicação. Então, e hoje, obviamente, depois da pandemia, alguma das coisas que a pandemia conseguiu, pelo menos, trazer de bom, foi essa questão da informação conseguir chegar rápido em toda a cadeia da empresa. Então, a gente começou a fazer muitos workshops técnicos curtos, bem curtos, obrigatórios para toda a empresa, para que a gente respire esse ar, né? A gente não precisa que todo mundo fale e trabalhe com inovação, mas isso precisa estar no ar, precisa estar pulverizado. É fundamental com que a empresa inteira entenda e respire e respeite todo esse movimento da inovação e transformação digital. Então a gente começou a fazer diversos trabalhos de comunicação, de workshops pequenos para toda a companhia voltado a isso. Fora isso também tem uma plataforma que nós temos lá onde as empresas se cadastram para apresentar os seus projetos e tudo mais. Existe uma banca avaliadora, mas mais do que isso. Existem os agentes engajadores, que a gente capacitou, e aí depois de capacitar, a gente distribuiu em todas as áreas da companhia, que ajudem a fomentar a inovação e a transformação. Então, a gente começou a falar sobre isso o tempo inteiro. Aquela história, né? Uma verdade dita uma vez, ela pode não ser verdade, mas uma mentira dita várias vezes, ela vai se tornar verdade. Então, o que a gente fez? A gente pegou isso e falou assim, não, vamos trazer isso para o bem. Vamos falar o tempo inteiro sobre isso. Que é o exemplo também sobre ESG. A gente fala o tempo inteiro sobre isso. De uma forma leve. A gente tem, obviamente, tem uma linha muito tênue ali para diferenciar ali, para não tornar um assunto pesado, massivo demais e tudo mais. Então, são algumas ações importantes que nós fizemos no início da jornada ali, que ajudaram bastante. Fechado? E a gente depois pode trocar mais figurinha também sobre isso. Aqui. Olá, Leandro, Sebastião, obrigado. Prazer. Vou te provocar, eu vi que você teve um cuidado ali de não compartilhar a ferramenta de Design Thinking, talvez para não fazer propaganda, né? Mas eu queria saber qual ferramenta é aquela que você usou, se já usou outras, e que outros ferramentais a gente pode ter para fazer esse roadmap de transformação digital ou planejamento. Boa pergunta. Obviamente foi só para não colocar mesmo ali, mas não vejo problema nenhum da gente divulgar. É uma ferramenta chamada Mural, não sei que muitos de vocês devem conhecer. Cara, ela é incrível, a gente descobriu ela no início da pandemia, a gente utilizava outras, mas que não tem o potencial dela. Algumas pessoas já me falaram de algumas outras ferramentas que dá para a gente fazer esse trabalho colaborativo, mas ela tem algumas ferramentas diferenciadas que deixam a sessão mais leve. Quem é de raiz de Design Thinking sabe o que eu estou falando. Existe uma diferença muito grande quando você está falando de metodologia, que eu acho um assunto chato, né? Ninguém gosta. Mas quando você está falando de metodologia de Design Thinking e as pessoas que são empoderadas de liderar essas sessões, elas têm que deixar o assunto leve, porque senão a coisa não avança gostoso, não é prazeroso para as pessoas tocarem isso.
E o Mural ele tem algumas ferramentas internas dela que ajudam a deixar esse ambiente mais leve, metodologias, e com isso você consegue construir o seu planejamento estratégico. Você não precisa de muito mais do que isso, né? É óbvio que tem outras coisas que a gente acaba trazendo também. Eu trouxe algumas aqui, depois eu posso compartilhar o material com vocês, mas algumas ferramentas de metodologias, formas de avaliações por trás disso daí, formas de cálculos, inteligências ali por trás que são básicas, mas que eu posso depois compartilhar com vocês também. Mas ali é o básico, você consegue iniciar esse trabalho e ir muito bem, tá? Obrigado pela pergunta. Mais uma pergunta, nosso vice-presidente, Luiz Henrique. Leandro, parabéns pela apresentação, mais uma vez. Como as legislações do setor que vocês atuam, elas batem como barreiras, né? Muitas devem bater como barreiras, mas como transpor elas ou como se transformar do limão à limonada e o que vocês têm vivenciado nisso ou como extrapolar isso para que as legislações sejam modernizadas também, né? Quer dizer, sair das quatro paredes. Pergunta difícil essa. Quem trabalha em setor como esse, que é muito regulado e tem um rigor muito grande de governança, mas a pergunta é interessante. Por quê? Como que a gente começou a transpor isso? Com o próprio perfil da empresa. A EDP, por ser uma empresa de capital aberto, por ter, eu não coloquei no slide aqui, mas como informação para vocês terem uma ideia, nós, por 3 anos consecutivos, estamos no índice de sustentabilidade da Bolsa em primeiro lugar no Brasil. E não é do setor, é de todas as empresas no Brasil. E globalmente nós estamos entre as 100 maiores no índice de governança. Então isso é muito rigor e é uma função da regulamentação mesmo. O que a gente começou a fazer? A gente tem crédito com isso. Por ser uma empresa com tanta seriedade no seu trabalho para entregar para a população e obviamente respeitando o governo, a gente tem crédito com relação a isso. Eu sou respeitado dentro do meio. Então a gente começa a conversar com o governo de uma forma mais cuidadosa, mas sempre com o viés de que, olha, a gente quer fazer isso aqui diferente, a gente quer mudar isso aqui, mas a gente sempre vai fazer nessa linha. Olha, eu sou bom nisso, eu entrego assim, eu tenho governança e sou sério trabalhando. Então a gente começou a conquistar muito os nossos clientes governo desse jeito. Então as discussões começaram a ficar fortes. E recentemente não, mas agora mais nos últimos anos, soltaram muitos incentivos também para a inovação do governo. Se a gente conseguisse aprovar alguns projetos que tinham inovação envolvida, a gente tinha diversos incentivos bacanas. Então, por isso que a gente tem esse hub de inovação, essa quantidade de investimento que a gente faz em inovação, porque a gente gosta disso, a gente quer sempre estar na frente, a gente tem o prazer de estar na frente, a gente quer trazer isso para o nosso cliente, mas a gente também tem o incentivo do governo. Então, isso ajuda muito. Então, a credibilidade nossa, a palavra é essa, é muito alta, então isso ajuda a gente a ter esse apoio. Tá? Mais alguma questão? Deputado Victorino. Está ali atrás. Está com fome já? Ainda não. Tá, sim. Confessa que você está com fome. Quando a gente olha no relógio, 13h, porque está com fome. Leandro, antes de mais nada, parabéns pela sua explanação. Eu achei extremamente interessante. Mas, como comunicador, mas principalmente como operador do direito e agora legislador, eu queria a sua opinião sobre um tema que é muito importante quando se fala no avanço da inteligência artificial e principalmente do desenvolvimento de novos projetos. Quando se cria um produto, existe um limite e esse limite ele se liga à cultura de uma determinada região. Nem todo produto que é bem aceito na Índia é bem aceito no Paquistão, é bem aceito na Indonésia, é bem aceito na Argentina. Eu queria levantar essa questão para você. Até que ponto a legislação ela pode influir na hora de você estabelecer uma estrutura organizacional e o desenvolvimento de novos projetos? Eu falo isso porque, principalmente na área médica, já nem falo mais na área de armamentos, porque essa existe quase que uma legislação internacional, mas na área médica, o estudo da bioética vem avançando exatamente para se entender o limite
dessa legislação e o limite da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, novos projetos. Eu gostaria de ouvir de você uma avaliação nesse sentido, o limite legal, porque eu notei que você, em pelo menos 3 lâminas, usou a expressão legislação. E isso me diz respeito muito de perto. Então, eu queria ver de você, ouvir de você um parecer sobre esse segmento. Obrigado. Obrigado pela pergunta, porque essa questão de você respeitar, principalmente as questões culturais, regionais, geográficas ali, de cada um país, é fundamental. A EDP, principalmente, ela tem uma cultura regionalizada, que é justamente pensando nisso que você falou agora. A gente tem uma certa autonomia dentro do Brasil para criar, tanto é que o nosso hub de inovação, as empresas que nós investimos, de startups inclusive, ele é regionalizado, ele não é global. A gente tem sinergias, nós temos um comitê global onde a gente fala sobre isso, a gente apresenta os projetos que nós vamos investir, sim, claro, porque é uma empresa multinacional, mas nós temos no Brasil o controle e as aprovações dos projetos para o Brasil, para respeitar justamente essa questão da ética. Você viu que eu mostrei, por exemplo, ali a impressora de comprimido, que é uma questão muito forte para entender o quanto isso também vai impactar a região ali, por exemplo, no caso onde eles apresentaram, inclusive, esse projeto, numa região muito inóspita, para poder conseguir confeccionar medicamentos que têm dificuldade de chegar lá, né? Então, é um início de tudo. Isso não é a solução, claro que não é a solução. Mas o respeito a essa ética para construir projetos, ele tem que estar muito ligado também à cultura da empresa, e no respeito que é muito tênue, uma linha muito tênue ali com a legislação. Nas empresas que eu trabalhei, você falou de medicina, mas eu trabalhei muitos anos, mais de 12 anos no setor farmacêutico. As empresas que eu trabalhei, eu tive o privilégio de trabalhar em empresas que respeitam muito, acima de tudo, as regras que estão no jogo. Óbvio que se você tem alguma ideia, principalmente quando você está falando de pesquisa e desenvolvimento, que é talvez o cerne do que você falou, você tem um limite muito grande. Aí entra a credibilidade, o relacionamento com o governo, para você sentar e entender esse limite e saber se você consegue dar sequência naquele projeto. Então, isso é fundamental, e isso acontecia, para você ter uma ideia, todo mês em reuniões do nosso setor de pesquisa e desenvolvimento com alguns órgãos reguladores. E essa estrutura também, você perguntou da estrutura, elas eram criadas em separado, porque são pessoas que têm que ter no seu mindset uma postura diferente do dia a dia. Ela não pode estar pensando nas preocupações do dia a dia de uma área operacional. Então, é por isso que muitas áreas são, inclusive, separadas da empresa, faz até spin-off, alguma coisa nesse sentido, para você poder criar dentro da empresa. Então, tem alguns aspectos muito delicados com relação a isso. Eu acho que é uma conversa aqui que eu ficaria, sei lá, horas conversando com você, que, sem dúvida nenhuma, tem que existir, às vezes, uma discussão para aumentar um pouco quando a gente estiver falando de P&D, de inovação, perante a sua legislação. Mas, contudo, no entanto, eu não tive experiências de trabalhar em empresas que ultrapassavam esse limite. Não sei se isso é sorte, azar, acredito que seja sorte, porém, acho que a gente tem que ter um relacionamento às vezes, dessa ultrapassagem de linha, que às vezes nasce uma coisa diferente. Mais alguma questão? Então, nós queremos agradecer mais uma vez, muito obrigado ao Executivo de TI, Leandro Roldão. Obrigado, gente.